Paz a todos. Aqui quem fala é o irmão Leandro, da Comunidade Presbiteriana Internacional do Jardim Salerno, em Sumaré, São Paulo. Quero deixar uma palavra para a meditação de todos nesse novo dia que irá se iniciar. Estamos aí exatos 17 minutos do dia 25 e eu quero trazer uma meditação, uma reflexão para as nossas vidas, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2 e no versículo 42 em diante, que diz assim: E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em estatura e graça para com Deus e os homens. Amados, nós vemos diante desse texto que os pais, piedosos e tementes a Deus, observavam o que está escrito em Deuteronômio 16:16, que todo homem tinha que comparecer ao templo 3 vezes no ano para participar das festas e oferecer sacrifícios a Deus. É interessante porque essas festas eles tinham uma preparação de 7 dias de diferença de cada uma para a outra. Antes da Páscoa precedia o sábado, ao qual se daria início aos asmos, que duravam 7 dias e terminaria na noite de sexta-feira, ou seja, às 18 horas da sexta-feira, onde então começava a Páscoa, onde era imolado o cordeiro. É interessante que Jesus já está em média de 12 a 13 anos e ele vai com os pais exatamente para o templo, para oferecer sacrifícios. E o mais curioso é que Jesus cresceu como um menino comum, como eu e todos os demais homens na face da terra. E Jesus, fico imaginando ele aprendendo dos 6 aos 10 anos, não só o alfabeto hebraico, mas aprendendo sobre a lei, aprendendo sobre as coisas de Deus. Só que é interessante que ele está começando a ficar com uma idade aonde ele se tornaria no judaísmo um bar mitzvah, ou seja, um filho da aliança, um filho da lei. Jesus agora ele iria começar a participar do Bet Hamidrash, ou seja, que era a escola intensiva da época. Ele ia começar a aprender mais
com intenção através da retórica a respeito da lei e dos contra-argumentos. Ele começaria aqui, vamos dizer assim, o seu intensivo de teologia da época. Só que naquele dia em específico, ele vai para a Páscoa. E Jesus, então, ele entra em um dos pórticos, admira-se com os doutores, ensinando, conversando e falando a respeito das coisas de Deus, e ele resolve ficar ali sem que seus pais percebessem. E no decorrer, os pais então começam aquele retiro de retornar embora. Ou seja, havia um costume para ir até o templo, ainda mais quando se moravam longe, faziam-se caravanas. Os parentes todos iam de um clã, todos iam juntos, os vizinhos, os amigos. As mulheres iam na frente, as mulheres e as crianças na frente, cantando e dançando, e os homens atrás também acompanhando, cantando, dançando e fazendo a proteção, juntamente com os animais. E de repente eles levantam o acampamento para ir embora, celebram a Páscoa, se levantam para ir embora e se esquecem de Jesus. A Bíblia fala que eles caminharam caminho de um dia e levaram mais 3 dias para o encontrar. Agora eu quero que você que é pai, você que é mãe, reflita comigo. Se você está num grande evento gospel, se você está num grande show, num grande culto, talvez em um campo de futebol, numa grande área aberta, e seu filho se perde no meio de uma multidão de aproximadamente 3 bilhões de pessoas. Qual seria, ou quão grande seria o teu desespero em busca desse menino? Imagina, mãe, você que tem o seu filho aí de 10, 12 anos, você que viu ele crescer, você que esperou com tamanha expectativa o desenvolvimento desse ser em suas trompas, em seu ovário, você que sentiu todas as intempéries, todos os desconfortos da gestação, que sonhou com cada passinho dessa criança, porque sentia ele se movimentar em sua barriga, que conversou com ele mesmo estando na barriga, e de repente ele começa a crescer, tem toda uma situação, e aí de repente você o perde. Ei, mãe, o que você faria nessa situação? Ei, pai, o que você faria? Eu fico imaginando Maria percorrendo por entre aquela multidão, entre os parentes, e perguntando de um a um: ei, você viu meu filho? Você viu Jesus? Ei, moça, ei, moço, você viu meu filho? Você viu Jesus? E de repente ela chega até o pai: José, cadê Jesus? Ele não estava com você? E o pai de repente vira e fala assim: não, mas eu pensei que ele estava com você. E os dois, em desespero, em meio a uma multidão de pessoas, começam então a procurar Jesus. E o curioso é que eles já não estavam mais nem no local do templo. Eles já estavam bem afastados, em torno de 50 a 70 quilômetros longe, porque caminho de um dia já é praticamente 50 quilômetros. Então, aproximadamente, 50 a 70 quilômetros longe e sem o filho por perto.
Então eles conseguem retornar e o acham no templo. E quando o encontram, eu imagino o alívio que eles tiveram por encontrar Jesus. Que sensação maravilhosa, ao mesmo tempo assombrosa e terrivelmente aliviante. Por quê? Ufa, misericórdia, achei o meu filho. Achei quem eu procurava. Mas o mais curioso é que Maria, assim como eu e como você, se esqueceu quem era o filho dela. Às vezes nós esquecemos quem é o nosso filho. Maria se esqueceu que esse menino que ficou para trás era aquele da profecia de Isaías 7,14. Era aquele que o anjo vem falar no capítulo 1 de Lucas para com ela. O Salvador, o Emanuel. Era o próprio Filho de Deus, a quem ela viu enquanto estava gestante, a estrela brilhar sobre ele e guiar os magos. Ela se esqueceu de que o seu filho era o Salvador do mundo. O engraçado é que nós nos esquecemos de quem é Jesus. Nós esquecemos quem é Jesus para nós. Nós esquecemos e às vezes perdemos Jesus como Maria e José perdeu. Eu não sei, meu querido, aonde você perdeu Jesus, se foi numa esquina, se foi numa resposta de travessado para a esposa, se foi numa fechada no trânsito, se foi num dia ruim no seu trabalho. Eu não sei aonde foi que você perdeu Jesus, meu irmão, se foi nos seus pensamentos, se foi nos sentimentos do seu coração, muitas vezes contrário, muitas vezes obscuro, pelas intempéries, pelas crises existenciais que nós vivemos muitas vezes e que não nos são favoráveis. Eu não sei, meu irmão, aonde é que você perdeu Jesus na sua vida. E eu te convido a ir correndo procurar aonde Jesus está. É muito fácil, às vezes, nós olharmos para os nossos líderes e queremos ver Jesus neles. E procurar Jesus na vida deles. Não que eles não tenham que ter Jesus na vida, eles têm que ter sim. Mas se esquecemos que antes de termos que ver Jesus na vida deles, temos que enxergar Jesus em nossas vidas. E que Jesus tem que ser enxergado através de nossas vidas. E que muitas vezes, sobre nossas vidas, parece até que Jesus passa despercebido. Basta assentarmos para uma conversa com os amigos, no trabalho ou na escola. Basta muitas vezes para alguns sair do âmbito dos irmãos ou da igreja, alguns se perdem. Alguns se vendem, alguns se corrompem, alguns se entregam. Talvez se você estivesse no lugar de Maria e de José, você também ia estar perguntando a mesma coisa do que eles. Olha só a pergunta, meu querido. Por que você fez isso conosco? Nós te procurávamos ansiosos. E ele diz, eu estava onde eu tinha que estar, cuidando das coisas de meu pai, dos negócios de meu pai. Meu irmão, você é um desses negócios do pai.
E se você está se perdendo ou perdeu Jesus na sua vida, Ele pode te encontrar. Ele pode cuidar de você e mudar a solução da sua vida. Talvez você não saiba a missão da sua vida, mas Jesus sabe. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua dificuldade. Jesus conhece o seu sofrimento. Jesus te assiste em todos os teus caminhos, em todos os momentos da sua vida, Ele participa. Jesus, Ele sempre estará contigo. Ele prometeu na palavra dEle: órfãos não vos deixareis, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou como Ele diz em Isaías: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas por que é que você tem perdido Jesus da sua vida? E para quem você tem perdido Jesus, meu irmão? Não perca Jesus da sua vida. Não perca Jesus da sua vida. E não se perca da vida de Jesus. Porque se você se perder da vida de Jesus, meu irmão, não restará mais nada senão a ruína, o lago de fogo e enxofre. Que o Senhor possa te encontrar em cada beco e em cada esquina de sua vida. Que o Senhor possa te encontrar e que você possa ser achado nele. Que você possa se arrepender de onde você caiu, levantar e seguir em frente, confiando sempre em Jesus. Jesus ainda está na casa do Pai, cuidando dos negócios do Pai. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar e Ele vai te ajudar. Que o Senhor possa falar mais no seu coração, que você possa ser tocado pela palavra de Jesus e que Ele possa fortalecer os teus passos para a glória e honra de seu santo nome. Amém.